Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, amém? Amém, irmãos? Amém. Meu Deus, irmãos. Quando vier para a igreja, como um cuscuzinho com sardinha, né? Ou então uma batata doce com charque. Amém, irmãos? Amém? Misericórdia. Bom, nós vamos falar hoje sobre Sansão. A falta de obediência faz perder a visão. É o tema da mensagem. Nós não vamos ler um capítulo específico por enquanto, mas nós a história de Sansão, ela está nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, né? Quem foi Sansão? A Bíblia diz que Sansão foi um homem forte, nazireu e juiz, célebre por sua força. O nome Sansão significa forte ou homem do sol. Foi casado com uma mulher chamada Dalila, né? E a sua objetivo, lutou contra os filisteus. Depois ele ficou cego e matou mais gente na hora de sua morte do que em toda a sua vida. Ele também era nazireu. Nazireu é uma pessoa que fazia um voto de servir a Deus por um determinado tempo. E nesse tempo, pessoal, eles não bebiam bebida forte, os homens não cortavam o cabelo, não faziam a barba. Era uma espécie de consagração e juramento. Ele era da tribo de Dan. O nome do seu pai era Manoá, né? A sua mãe, ele era estéril, né? A mãe de Sansão era estéril. E um dia o anjo apareceu. Ela estava no campo e o anjo apareceu para ela e disse que ela ia gerar um filho, né? E esse rapaz que ia nascer dela, esse homem, ele ia julgar o povo e livrar o povo das mãos dos filisteus. O anjo disse a ela, não foi a Sansão. Tem que prestar atenção no que o anjo disse. Tão somente a partir de hoje não beba vinho nem bebida forte e nem coma coisa imunda. Essa ordem foi dada à mãe de Sansão, não foi a Sansão. Por isso que ele é cachaceiro no filme, né? Ele toma um vinho empurrado. Porque eis que conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto esse menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus, ou anjo do Senhor Deus, com aparência terribilíssima, foi a palavra que ela usou, terrível, ou seja, ela achou o anjo assim, terrivelmente. Não lhe perguntei quem era. Ele disse que eu ia ter um menino, e que o menino seria nazireu desde o meu ventre. Assim ela falou. Manoá, o pai de Sansão, ele resolveu fazer uma reunião com alguns anciões e foi orar, pedir a Deus uma orientação para o que ia acontecer. E eles oraram e pediram resposta a Deus. Nisso, a mãe de Sansão, eu não lembro se eu li o nome dela, mas acho que não fala no nome dela não. Alguém já leu o nome da mãe de Sansão? Tem o nome dela, aparece, me ajuda aí, José. Eu acho que não aparece não, né? Quem já leu várias vezes, eu acho que não aparece não. Só diz a mãe de Sansão. E acontece, aquele nome Tênima é uma cidade, não é o nome da mãe dele, né? Têmina é o nome de uma cidade. Então o que acontece? Ela está lá no campo e novamente o anjo aparece para ela e confirma todas as suas palavras. Só que dessa vez ela pergunta ao anjo: quem é você? Diz o nome dela. Se alguém achar, me diga aí, viu? Presta atenção. Aí ela pergunta ao anjo: quem é você? Você é um anjo do Senhor? Aí ele diz: eu o sou. Quando esse anjo ele fala eu sou, ele está usando a mesma expressão que Moisés ouviu no Sinai e a mesma expressão que Jesus usou com a mulher samaritana. Os irmãos sabem,
do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Aquela mulher que todos os dias ia tirar água naquele poço, ela ia de meio-dia, no horário que as outras mulheres da cidade não iam. Por que ela ia fora do horário? Porque ela era uma mulher considerada tomadora do marido dos outros. Com certeza as mulheres da cidade queriam dar um cacete nela, e com medo ela não ia. Já pensou se ela encontra um bocado de mulher lá no poço? O pau ia cantar na vida dela, não é? Porque ela era tomadora de marido. Então, naquela hora, Jesus está lá esperando ela e pede água. Aí ele começa aquele debate entre ela. Aí quando ela pergunta quem é Jesus, quando o Messias vier, aí Jesus diz: eu sou. Então esse anjo que aparece, a mãe de Salomão, segundo alguns teólogos, a maior parte da teologia, eles dizem que é uma teofania, ou seja, é Jesus Cristo já visitando a raça humana para se revelar ao homem em sua forma gloriosa e angelical. Então o que acontece? Sansão, ele veio com missões estabelecidas. A primeira era julgar o povo de Israel. Ele era juiz. E a Bíblia diz que ele julgou Israel por 20 anos. A gente lê o livro, a história de Sansão, em 3, 4 capítulos, mas a trajetória dele durou 20 anos. Não diz a mãe dele, não diz. É uma provável, né? Daquelas que não existem, é das improváveis. Mas Deus apareceu a ela, Jesus apareceu a essa mulher, cujo nome não aparece na Bíblia, por 2 vezes. É interessante, né, irmãos? Às vezes as pessoas se acham, eu sou não sei o quê, aquela coisa toda. Aí Deus vai, aparece para uma que ninguém nem sabe nem quem é, e só vamos saber quando chegar no céu. E olha lá, se Deus quiser dizer, aquela dali foi a mãe de Sansão. É, não é? Mas essa mulher, ela foi mãe de uns camaradas mais extraordinários da toda a história da raça humana. Então, ele também veio com a missão de lutar, libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Os filisteus, irmãos, eles viviam na Filícia e era um povo que habitava na planície, na costa do mar Mediterrâneo, em Canaã, desde Jope até o sul de Gaza. Olha a Gaza aparecendo aqui, ó. A faixa de Gaza aparecendo, tá vendo? Já tem problema desde aquela época, tá vendo? E tinha como 5 grandes cidades: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. E os israelitas viviam sempre em luta, ou seja, havia uma peleja constante entre a Filístia e o povo de Israel. Isso veio desde Josué, passou por Davi e entrou também no tempo dos juízes. Tudo naquela faixa de Gaza. Aquela faixa ali, irmãos, é guerra desde, bota tempo e força nisso. Então o que acontece? Sansão, ele veio exatamente com esta missão de julgar o povo e livrar o povo de Israel. Mas Sansão, ele é conhecido pela sua força, mas ele fez muitas coisas, né? Muitas coisas. Uma das coisas que aconteceu na vida de Sansão, né, está lá no capítulo 13, 3 em diante, é que quando ele desce para Timnate, e ele olha e vê uma filisteia super bonita. Ele olha uma filisteia super bonita. Aí ele olha e se apaixona, gama por aquela mulher. Muita gente, eu não sei de onde foi que tiraram a história que Sansão era casado quando encontrou Dalila. Eu nunca li que Sansão era casado. Aí pega, quando um cara trai a mulher e diz, era uma Dalila. Não tem nada a ver a traição do marido com Dalila, coitada. O nome Dalila significa delicada. Dalila significa delicada, olha, formosa. Ou doce. Então ela era uma mulher delicada, doce, cândida. Por isso que ela deu a rasteira em Sansão.
né? Mas veja só, o que acontece é que ele chega em casa e diz ao pai e à mãe: eu quero que vocês procurem o pai e a mãe daquela moça e peçam ela em casamento para mim, que eu quero me casar. E os pais dizem assim: acaso não há no meio de Israel, nas filhas de Israel, mulheres ou moças tão bonitas ou mais do que ela, para que você venha se casar? Essa é a expressão que eles usam, porque era o costume judeu se casar com judeu. Deus não permitia que um judeu se casasse com uma estrangeira. Ao texto, quem lê o texto vai ver que Deus diz assim: e Deus o permitiu, porque Deus queria provocar os filisteus. Então, na verdade, a união de Sansão e Dalila foi uma permissão divina para que os filisteus fossem provocados. E o que foi que aconteceu? Em uma certa viagem, antes de casar com essa jovem, ele encontrou no caminho quem se lembra, quem já leu aí, já chegou ainda não, né? Juízes. Ele encontrou o quê? Quem já leu a Bíblia, ele encontrou o quê? Foi o que ele fez com o leão? Matou com as próprias mãos. Veja o quanto ele era forte. Pegou um leão e rasgou a boca do leão e o matou. Dias depois, ele passa lá naquele local e na boca do leão, no leão havia uma colmeia cheia de mel. E ele pegou o mel daquele leão morto e deu para os pais. Só que teve um dia do casamento dele com Dalila. Se você ler, você vai encontrar lá. No dia do casório, foram convidados 30 rapazes, amigo deles. E ele fez uma aposta, um enigma, que se os 30 acertassem o enigma, ele daria 30 lençóis e 30 túnicas. Não, mas é outra depois, tem razão. Mas ele não casou não, casou com Dalila. É isso mesmo, eu estou errado, Aí o que acontece? Ele se lançou o enigma. O que é que dizia o enigma? Quem está lembrado? Do forte veio o quê? A doçura. E o que mais? Quem quer ler para mim aí? Quem achou, lê aí para mim. Vamos lá. Quem achou? Vamos lá, irmãos. Rapidinho. Do forte veio a doçura. E do... Hã? Exatamente. Do comedor saiu a comida. E ninguém acertou, porque ele estava se referindo ao leão. Quem era o forte? Era ele que matou o leão. Quem era o que comia? O leão comia pessoas ou qualquer bicho que aparecesse na frente. Então tá aí. Bem, ele se apaixona por Dalila, vai viver com ela. Ela era filisteia e não judia. Irmãos, só que os filisteus, nessas alturas, Sansão já tinha provocado muitos filisteus. Eu não vou narrar toda a história, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas ele já havia provocado várias vezes os filisteus, atacando. Teve uma ocasião, né? Eu vou perguntar, uma vez fizeram essa pergunta na igreja. Quando a gente lê Bíblia, é muito importante. Qual foi o homem que queimou uma seara com 300 raposas? Quem foi? Sansão. Ele queimou a seara dos filisteus com 300 raposas. Se fosse hoje, ele seria preso pelo Ibama.
tribunal ia condenar ele porque ele matou um animal. Ele ia ser preso por um crime inafiançável. Você sabia que se você matar um bicho, que está em extinção, você vai ser preso e não tem fiança que tire você da cadeia? Como foi que ele fez? Ele pegou as 300 raposas, amarrou elas, cada uma delas, um rabo uma na outra, botou uma tocha de fogo e soltou elas na plantação de trigo dos filisteus. Trigo seco, período da malha. O que é que aconteceu? Pegou fogo, destruiu toda a plantação. Então ele vivia provocando os filisteus. Foi o que aguçou, atiçou o interesse dos filisteus em matá-lo, em querer prendê-lo. Aí foi exatamente quando chegaram para Dalila, aquela mulher doce, delicada, amável, legal, bonita. Ofereceram quanto a ela? Eu nem me lembro mais. 30 quilos de prata, meio quilo de prata, quanto foi? Quem está lembrado? 30 peças de prata. Foi prata, foi ou não foi? Poxa, quantas? Você sabe quanto é que dá isso hoje? Mais de 1 milhão. É 16,5. Dá mais de 1 milhão isso aí. Dalila, se você entregar o Sansão nas nossas mãos, nós vamos lhe dar 1.100 pratas de ouro. Pense, nenhuma mulher gosta de dinheiro. Gosta, irmãos? Mulher gosta de dinheiro? Gosta não. Nenhuma gosta. As mulheres não querem nem saber de dinheiro na frente delas. Quando elas vêem dinheiro e carteira, elas fazem, está repreendido, está repreendido. É ou não é? Aí o que acontece, irmãos? Dalila aceita e ela fica insistindo para que Sansão conte o segredo da sua força. O segredo da força de Sansão é o que eles queriam saber. Porque aconteceu um fato em uma certa ocasião, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Aconteceu um certo fato em uma ocasião em que Sansão, em uma noite, vamos considerar uma noite começando de 6 da noite até as 6 da manhã, 12 horas. Vamos considerar 12 horas. Com uma queixada de jumento fresca, ele matou 1.000 homens. Agora, eu fiz os cálculos, dá 83,33 homens por hora. 1,4 por minuto. Ou seja, a velocidade com que ele usou para matar esses camaradas foi quase a velocidade do som. Porque não é fácil. São 12 horas para matar 1.000 homens e ter que lutar com cada um deles. Então ele saiu matando e saiu derrubando. Era uma queixada sem usar uma arma humana, mas uma queixada de jumento. Será que Sansão era um Superman? Com certeza, muito mais do que super-homem. Ele não era ficção de ficção. E o que aconteceu? Quando terminou o dia que amanheceu, ele fez uma oração e disse: Senhor, passei a noite inteira matando 1.000 homens, 1.000 inimigos teus, e vou morrer de sede? Ele só disse isso. A Bíblia diz, no filme de Sansão eles fazem chover, né? Mas não choveu não, viu? Quem lê o texto vai dizer que a própria queixada entrou de chão adentro, furou um buraco e a água saiu, jorrou. Se você ler o texto vai ver que a queixada entrou no chão, furou um buraco e a água começou a sair. E ele começou
a beber água. É claro que tinha que estar com sede. Você já imaginou o cara lutar 12 horas contra 1000 pessoas, 1000 homens de guerra? Não ia ficar cansado e com sede? Não ia, com certeza. Então Sansão, ele era desse jeito. O que aconteceu? Por várias vezes Dalila tentou arrancar o segredo de Sansão. A primeira vez ele disse: se você cortar 2 tranças, eu vou ficar sem força do meu cabelo. A segunda vez, se você cortar 3 trancinhas, cortar 3 pouquinho, eu fico sem forças. Só que ele mandava ele amarrar. Teve uma vez que ele mandava ele amarrar ele em cordas novas. Aí ela cortava o cabelo dele e amarrava ele nas cordas. Quando ela gritava: Sansão, os filisteus! Ele quebrava, a Bíblia diz que ele quebrava as cordas como quem se quebra um graveto. Partia para cima do cara, esses caras aí os derrotavam. Mas, irmãos, não existe força contra o argumento de Satanás quando a pessoa não está vigiando. As lições que a gente vai tirar da vida de Sansão: não existe argumento contra Satanás quando eu e você, nós não estamos vigilantes com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que falamos ou com aquilo que estamos vivendo. O fato dele se casar com a filisteia não impedia a presença do Espírito Santo, porque quem dava força a Sansão, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderava dele, tomava conta dele, e ele, cheio do poder, é que ele fazia. Uma vez ele chegou na cidade de Gaza, e a Bíblia diz que ele arrancou os portões de Gaza. Você tem ideia do tamanho dos portões de uma cidade daquela? Eram portões largos de madeira. Alguns deles tinham cerca de 12 metros de altura e mais de 15 metros de largura, e pesavam toneladas. Não era 10 quilos nem 15 quilos, era toneladas. E a Bíblia diz que ele foi na cidade e arrancou o portão e saiu com o portão nas costas. Então Sansão, quando cheio do Espírito Santo, ele tinha poderes extraordinários. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade sobre o inferno. Agora há pouco a gente viu um vídeo de uma criança endemoniada e os professores não podiam fazer nada. Aquilo ali era demônio. Se tivesse ali uma pessoa com vida, cheia do Espírito Santo, ia pegar aquela criança e ia dizer: sai dele, Satanás, e o demônio ia sair, e a criança ia voltar ao normal. Mas quando as pessoas, elas estão fora do foco, estão fora do propósito de Deus, e elas começam a fazer coisas que não deveriam fazer, Sansão não deveria estar contando a Dalila qual era o seu segredo. Ele não devia estar contando. E ela começou: ah, você não me ama, você não gosta de mim, você não me respeita, você é meu marido, mas não me ama, não sei o que. Aí não vai ter barraco hoje. Sansão doidinho pro barraco e nada. Quer saber? Eu não vou dizer não, viu? E Sansão querendo e nada. Chantagem emocional. Aí quando é um dia, ela chorando, com certeza devia estar chorando lágrimas de crocodilo, né? E ela conseguiu persuadir. Você veja, se você ler o livro, a história de Sansão, você vai ver que não foi em um dia, não foi em uma semana, mas levou tempo para que ela atingisse o objetivo dela de ganhar
aquelas 1.100 moedas de prata. Satanás, quando ele quer destruir a vida de alguém, ele não faz logo, ele leva dias, ele planeja, ele trabalha, ele chega sorrateiramente na minha vida e na sua vida e traça o projeto para derrubar a pessoa, traça um plano para destruir a pessoa, traça um plano para levar a pessoa para onde ele vai. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo e seus anjos. E quando a pessoa desvia do olhar, desvia do foco, não coloca Jesus como centro da sua vida, quando a pessoa ela não procura passar pelo novo nascimento, os argumentos do mundo, eles conseguem persuadir a pessoa, destruir a pessoa e levar a pessoa para longe de Deus. E eu digo uma coisa para você: você não é mais inteligente do que o diabo, não. Você não é mais forte do que o diabo, não. Se você não vigiar, você perde para ele. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quando a gente está firmado na rocha, quando a gente está firmado na palavra, quando nós estamos firmados no ensino da palavra, quando nós estamos firmados naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sansão, ele estava com um objetivo, com foco, mas o sentimento dele por Dalila levou ele a se afastar do foco. É tanto que ele começou aos poucos a contar devagarinho qual era o verdadeiro segredo da força dele. Na verdade, a força não era os cabelos, mas era o voto, a palavra. Porque Satanás, ele pega pela palavra. Quando ele foi ter com Jesus, ele usou o quê? A palavra. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus, pula daqui embaixo. Se olha, tudinho eu te dou se você me adorar. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra. Quando ele disse: olha, se você me adorar, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, só a ele darás culto, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, que é Jesus, usou contra ele a própria palavra. Mas Sansão, infelizmente, ele seguiu os argumentos de Dalila. Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir os argumentos das trevas. Irmãos, eu já contei aqui aquela alegoria da rã, né? Ou do sapo. O sapo, ele é um réptil de sangue frio. O sapo, ele só se está bem em um ambiente gelado, frio. Aí você pega o sapo, preste atenção, bota ele na água gelada e deixa lá, ele fica dentro de uma panela de água gelada. Bote bastante gelo, bote água e deixe lá, e bote no fogo e deixe. Ele vai se sentir bem porque ele está num ambiente que ele gosta, e a água vai esquentando. E ele não vai sentir a água esquentar, porque ele não vai sentir, porque ele relaxou, ele vai relaxar. E Satanás, ele faz isso com a vida das pessoas. Ele não vem logo derrubando com a marreta, não. Ele vem exatamente aos poucos, devagarinho, usando suas artimanhas, usando seus subterfúgios. E tá lá o sapo, a água vai esquentando, esquentando, e ele lá. Daqui a pouco a água começa a ferver e ele fica sem forças para sair e morre. Assim mesmo é a nossa vida, quando nós permitimos que Satanás, o diabo, com seus argumentos, nos cozinhe a sangue frio. A gente permite que o inimigo penetre a nossa mente. Né? Tem até um hino que diz: o que é que tem? Tem nada não. Eita coisinha para fazer crente se dar mal. Não tem sim? Vocês ouviram. O que é que tem? Tem nada não.
Aí eu digo, eita coisinha para fazer crente se dar mal. Zé quer que tem e Zé tem nada não. São dois espíritos. Ah, quer que tem, isso é besteira, mano. Isso não vai estar tudo no inferno, não. Ah, quer que tem. Todo mundo não está fazendo? Faz também, besteira. É essas coisas que faz com que você se afaste de Deus. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Jesus manda estar vigilante. Sansão, ele não estava vigilante. E o que aconteceu com nossa amiga Dalila, né, que se vendeu, chorou. Sansãozinho, meu filho, conte o seu segredinho. Chorando. Aí tem homem que quando vê mulher chorando derrete só manteiga, né? Tá chorando? Chore. Não tem problema não, pode chorar. Mas Sansão não se derreteu todo com o choro de Dalila. Ah, tudo bem, Dalila. Vou te contar. O segredo está nos meus cabelos. Se você raspar meus cabelos, eu fico sem força. Quando você conta ou perde o foco, você perde as forças. Quando você se afasta do propósito, você fica sem forças. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não pode nada sozinho, irmãos. Nem em você. A gente só pode quando a gente tem Jesus no coração. Quando Jesus está em nós, habitando em nós. Aí o que acontece? Dalila vai lá, bota o bichinho para dormir, dá bem muito vinho a ele, dá aquilo que ele estava querendo, o cara fica cansado, vai dormir. Enquanto ele dorme em sono pesado, o que é que ela faz? Passa a navalha na cabeça de Sansão. É assim que o diabo age. Ele vai trabalhando. Você vai caindo. Quando você pensa que não, está sem forças para se levantar. Está sem forças para se sorrir. Aí na hora que o inimigo chega, acabou Sansão. Sansão é preso. Ele é preso. Eles conseguem derrotar Sansão. Por quê? Porque Sansão, ele perdeu o foco, saiu do alvo e contou o seu segredo. Perdeu tudo. Sansão é levado para onde? Preso. E lá na cidade de Gaza, onde ele estava, que era a capital, era Gaza, né? Ou foi Ecrón, não sei. Gaza. O Gaza é triste, né, irmão? Esse lugarzinho triste. E lá, o que aconteceu? Fizeram o quê? Queimaram os seus olhos. Queimaram os seus olhos. E ele ficou amarrado a uma pedra de moinho. A pedra de moinho, ela pesava também, irmãos, toneladas. Porque era para amassar o trigo, transformar o trigo em farinha. E o texto conta que ele empurrava, mesmo assim tinha a força de 10 jumentos, mesmo sem o Espírito Santo, tinha a força de 10 jumentos. Pense no caba forte. Só que, irmãos, muitas vezes, aí o texto diz que eles começaram a se banquetear. Muitas vezes, quando Satanás te derrota e me derrota, ele acha que pode fazer festa. E o texto diz que toda a Filístia foi para Gaza. A cidade ficou lotada igual a cidade em tempo de festa. O Recife em tempo de carnaval, né? Com aqueles negócios todos. Lotaram a cidade. E Sansão sendo escarnecido. Porque quando Satanás lhe derrota e me derrota, ele faz com que as pessoas saibam da nossa derrota e levam essas pessoas a nos escarnecer, a zombar de nós. E a zombaria foi muito grande contra Sansão. Foi muito grande.
E ele lá, eu acredito que no coração dele a angústia era grande. Dele dizer assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Saí do teu propósito, me entreguei nas mãos do inimigo, fui persuadido por aquela pessoa que eu amava, porque ele amava ela. A gente não pode negar o amor dele por ela. Não é verdade? E agora, o que é que eu faço? A Bíblia diz que ele pediu para ser levado às colunas principais da cidade. Porque normalmente naquela época eles faziam construções e botavam colunas principais para suportar o peso. E ali, Sansão amarrado naquelas colunas, todos zombando, ele ora. Qual é a oração dele? Ele pede a Deus que devolva a sua força e morra eu com os filisteus. Irmãos, alguém diz: não, mas foi suicídio. Não foi suicídio. Não foi suicídio. Porque se ele tivesse suicidando, querendo suicídio, Deus não devolveria sua força. Ali foi perdão. Foi uma oração sincera. Uma oração em que ele disse: olha, Senhor, se o Senhor me restaurar as forças, vai morrer eu e esse povo todinho aqui, porque eu vou derrubar essas muralhas, essas duas colunas, e a cidade inteira vai desabar. Isso é um parafraseado que eu estou fazendo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tornou a Sansão. E o que aconteceu, irmãos? O que foi que aconteceu? Quem está lembrado? Os cabelos dele cresceu? Precisou crescer? Não. Eu não li que precisou crescer. Mas a Bíblia diz que com a força que Deus deu a ele na hora do perdão, ele destruiu a cidade e matou mais pessoas do que em toda sua vida. Ou seja, se durante 20 anos até ali ele havia matado milhares, como numa noite só matou 1000, naquela noite ele matou centenas de milhares. Sabe por quê? Porque quando Deus restaura, Deus faz tudo completo e perfeito. Quando Deus perdoa, Deus perdoa. Mas a Bíblia diz que um coração contrito e compungido não desprezará o Senhor. Então o que é que eu e você devemos fazer? Primeira coisa, nos manter no foco. Qual é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso foco. Qual é o nosso caminho? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus é o caminho. Jesus não é religião. Jesus é a vida. Ele é o caminho que conduz ao céu. E ele disse também: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. É nele, só nele que nós devemos confiar. Não podemos de maneira nenhuma, irmãos, desviar o nosso foco. Não podemos mesmo desviar o nosso foco, nem nos entregar nas mãos dos inimigos. Devemos escolher hoje, agora, o que é que nós queremos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém. Fica orando. Eu gostaria de saber se tem alguém que entendeu e gostaria de colocar o foco da sua vida em Jesus, de convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus e dizer: Jesus, a partir de agora eu sou teu, tu és meu, eu me entrego a ti, Jesus. Jesus, eu me entrego a ti. Quem quer fazer isso agora? Jesus perdoa todos os nossos pecados, Ele sara as nossas enfermidades e Ele nos dá a paz e nos leva para o céu. Há alguém? Nós não vamos insistir. Se você quer, vem logo correndo abraçar Jesus. Há alguém que gostaria de abraçar Jesus agora? Se não há, Deus abençoe.
Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos.